de acordo com a letra D do inciso 1 do artigo 46 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Distribuição gratuita. Proibida a venda e comercialização. Prezados, alguns dos nossos audiolivros podem constar falhas no final das faixas de áudio. Infelizmente, é irreversível, pois os mesmos foram gravados em fitas cassetes. Agradecemos a sua compreensão. Seja muito bem-vindo ao canal da Biblioteca Braille do Estado do Amazonas. Devido a fatos recentes de questionamentos associados a direitos autorais, venho informar que o canal não obtém qualquer tipo de lucro com a publicação dos audiolivros. Levamos a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Caso você seja autor ou proprietário dos direitos autorais de algum audiolivro publicado aqui no canal, peço que faça contato via e-mail ou através dos comentários, que se assim for determinado, o audiolivro será retirado do ar. Relembrando, não queremos e não obtemos nenhum tipo de lucro com as visualizações. Nosso objetivo é levar a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Agradecemos pela sua atenção. Livro postado por Larissa Martins. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Este livro foi gravado nos estúdios da Fundação Dorina Noil para cegos. Nome do livro: Histórias de Carnaval. Organizador: Adilson Miguel. Descrição de capa. Capa de fundo branco, à esquerda uma pessoa vestida de palhaço. Ela é alta e magra. Tem pele clara, o rosto pintado de branco com um risco preto nos olhos e batom vermelho. É careca e usa uma touca listrada amarela e vermelha. Veste um macacão com as mesmas cores e gola branca plissada, meias brancas e sapatilhas pretas. Ele está tocando um tambor que está à frente de seu corpo e pendurado por uma faixa. Na parte superior, o título Histórias de, em letras brancas e separadas em pequenos retângulos verdes, e Carnaval, em retângulos vermelhos. À direita, finas faixas vermelhas com bordas inferiores brancas se alternam com o nome dos autores: Machado de Assis, Raul Pompeia, Lima Barreto, João do Rio, Marques Rebelo e Clarice Lispector, em letras pretas. Abaixo, Organização Adilson Miguel, centralizado no rodapé, logo da editora Novo Continente. Leitura de contracapa. Para além do estereótipo do Brasil como o país do carnaval, é impressionante observar como essa festa importada da Europa se adaptou e se expandiu em nossas terras. A literatura, de certo, não ignorou o fato e registrou a forte presença do carnaval na cultura brasileira. Os 6 contos aqui reunidos nos permitem acompanhar momentos da trajetória do carnaval no Brasil sob a perspectiva de alguns dos nossos maiores escritores. É uma boa oportunidade para pensarmos em como essa festa adquiriu uma feição tão brasileira e se tornou emblemática na miscigenação de nossa identidade cultural. Apresentação. Para além do estereótipo do Brasil como o país do carnaval, é impressionante observar como essa festa importada da Europa se adaptou e se expandiu em nossas terras.
A literatura, de certo, não ignorou o fato e registrou em diversos momentos a forte presença do carnaval na cultura brasileira. Estas histórias de carnaval ilustram de maneira excepcional as transformações pelas quais a festa passou no Brasil e como se tornou uma das nossas mais importantes celebrações. Pouco se sabe sobre os primórdios do carnaval. É bem provável que tenha se originado na antiguidade, a princípio no Egito, chegando depois à Grécia e a Roma. Uma associação que costuma ser feita é com os famosos festins dedicados a Dioniso, o deus grego do arrebatamento, o perturbador da ordem estabelecida. Nesses rituais, o traço fundamental era a inversão dos valores, a suspensão da rotina em prol do prazer. Não é difícil vermos aí semelhanças com as manifestações carnavalescas atuais. Ao longo da Idade Média, a Igreja Católica manteve uma posição não muito favorável ao carnaval. Foi só no século XV que ele foi incorporado ao calendário cristão. No Brasil, a festa começou a ser implantada desde os primeiros tempos da colonização portuguesa. O antigo carnaval português se chamava entrudo, termo que significava entrada, princípio. Ao que parece, a celebração marcava o início da primavera. Com o cristianismo, passou a se realizar nos dias que antecediam a Quaresma. Tanto em Portugal como no Brasil, o entrudo se caracterizava por disputas intensas. Embora as manifestações costumassem ser muito entusiasmadas, os limites sociais eram sempre respeitados e as brincadeiras ocorriam apenas entre pessoas de uma mesma classe social. Selecionamos nesta antologia 2 contos que retratam esse período. Um Dia de Entrudo, de Machado de Assis, e O Último Entrudo, de Raul Pompeia. Nesses textos, vemos o quanto eram comuns brincadeiras como ensopar as pessoas ou sujá-las com ovos, lama, farinha, etc., e também as batalhas de laranjinhas ou limõezinhos de cheiro, bolas de cera fina, cheias de água perfumada. Por causa das manifestações violentas, o entrudo acabou sendo proibido no Rio de Janeiro em 1853, ano que se tornou o marco simbólico do nascimento do Carnaval brasileiro. Contos como O Meu Carnaval, de Lima Barreto, O Bebê de Tarlatana Rosa, de João do Rio, e Uma Senhora, de Marques Rebelo, presentes nesta antologia, dão-nos uma boa noção das novas práticas carnavalescas. Nesse primeiro período do carnaval, assim chamado, surgiram maneiras mais amenas e supostamente mais civilizadas de festejar, como os bailes de máscaras, os desfiles de carros alegóricos e o corso, passeio, a princípio de carruagem, depois de automóvel, em que as famílias se mostravam com fantasias luxuosas. Por volta de 1870, pequenos grupos de negros e mulatos começaram a se reunir para cantar e dançar durante o carnaval, dando início a um período mais popular da história da festa no Brasil. Aos poucos, as camadas sociais inferiores foram se integrando nas comemorações e, em 1928, surgia oficialmente a primeira escola de samba carioca. Com o tempo, o carnaval foi adquirindo cores regionais e outras formas de comemoração apareceram, como os trios elétricos que fazem a festa em Salvador e as manifestações de rua pernambucanas, com o frevo e seus maracatus. Restos do Carnaval, que fecha a antologia, é uma história comovente de Clarice Lispector passada no Recife, cidade onde a autora viveu sua infância. Os 6 contos aqui reunidos nos permitem acompanhar momentos da trajetória do Carnaval no Brasil sob a perspectiva de alguns dos nossos maiores escritores. É uma boa oportunidade para pensarmos em como essa festa adquiriu uma feição tão brasileira e se tornou emblemática na miscigenação e de nossa identidade cultural. Adilson Miguel. Sumário. Um Dia de Entrudo, Machado de Assis. Pasta 1. O Último Entrudo, Raul Pompeia. Pasta 2. O Meu Carnaval, Lima Barreto. Pasta 3.
O bebê de tarlatana rosa, João do Rio. Pasta 4. Uma senhora, Marques Rebelo. Pasta 5. Restos do Carnaval, Clarice Lispector. Pasta 6. Pasta 1. Joaquim Maria Machado de Assis nasceu no Rio de Janeiro em 1839. Bisneto de escravos, aos 10 anos perdeu a mãe e aos 12 o pai. Trabalhou inicialmente como aprendiz de tipógrafo e revisor. Depois, exerceu as atividades de jornalista, autor de peças, tradutor e crítico teatral. A partir de 1867, começou a ascender na carreira burocrática e também firmou seu nome na literatura. Escreveu contos, romances, poemas, crônicas e ensaios. No final do século XIX, já era considerado o maior escritor do país. Morreu em 1908, depois de fundar a Academia Brasileira de Letras, da qual foi presidente. Principais obras: A Mão e a Luva, 1874, Yaya Garcia, 1878, Memórias Póstumas de Brás Cubas, 1881, Quincas Borba, 1892, Dom Casmurro, 1900, Esaú e Jacó, 1904, Memorial de Aires, 1908. Um Dia de Intrudo, em Contos Avulsos, organizado por R. Magalhães Júnior, Rio de Janeiro. Edições de Ouro, 1966, da página 196 à página 217. Um Dia de Intrudo, Machado de Assis. Era no tempo em que ao carnaval se chamava entrudo, o tempo em que, em vez das máscaras, brilhavam os limões de cheiro, as caçarolas d'água, os banhos e várias graças que foram substituídas por outras, não sei se melhores, se piores. 2 dias antes de chegar o intrudo, já a família de Dona Angélica Sanches estava entregue aos profundos trabalhos de fabricar limões de cheiro. Era de ver como as moças, as mucamas, os rapazes e os moleques, sentados à volta de uma grande mesa, compunham as laranjas e limões que deviam no domingo próximo molhar o paciente transeunte, o confiado amigo da casa. Dona Angélica tinha nessa época seus 59 anos. Nascera mais ou menos no tempo da Conjuração de Tiradentes. Criada por um lavrador de Minas, Dona Angélica adquiriu certos princípios liberais, mas perdeu-os em 1808, quando veio ao Rio de Janeiro e assistiu à entrada da corte real. Ainda que esta mudança nos princípios políticos de Dona Angélica foi resultado de uma paixão por um arqueiro ou quer que seja da guarda real, Dona Angélica pertencia, fisicamente falando, a essa classe de mulheres capazes de matar um porco de uma cajadada. Além de possuir um par de espáduas atléticas, tinha um gênio de arremeter contra qualquer obstáculo e vencê-lo. Parece que o namorado desdenhava as mulheres alfenins, as criaturas quebradiças e moles. Gostava de uma robustez que indicava saúde e disposição para trabalhar. Angélica resumia tudo isso. Amaram-se no fim de algum tempo, celebrou seu casamento com aplauso de amigos e conhecidos. Pouco importa saber que fim levou o Sr. Tomás Sanches no tempo em que se passam as cenas que vou relatar. Basta saber que morreu quando de todos se lhe extinguiu a vida, coisa que provavelmente não lhe aconteceu sem perder a saúde. Demais, não é bom falar do finado Tomás Sanches ao pé de Dona Angélica. A pobre senhora ainda hoje o chora. Mas não lhe falem de homem que mereça o respeito, o amor e a consideração, porque Dona Angélica cita logo um caso do marido que, entre parênteses, enriqueceu em pouco tempo. Não ficou estéril a aliança de Sanches e Angélica.
5 foram os frutos de tão abençoada união, 2 do sexo masculino, 3 do sexo feminino. Carlos e Benjamim se chamaram os rapazes. As raparigas receberam os nomes de Teresa, Ermelinda e Joana. Os sinais particulares desta prole eram os seguintes. Joana tinha o nariz muito comprido, Ermelinda era muito pequena, Teresa era alta e cheia. Quanto aos rapazes, a única diferença entre Carlos e Benjamim era que o primeiro ria à cara do segundo regularmente, uma vez por semana, sem que o outro tirasse nunca desforra da semelhante afronta. Ultimamente, a afronta tinha sido tal que Benjamim achou prudente deixar de falar ao irmão. Havia já 5 dias que reinava entre ambos essa interrupção de relações diplomáticas, quando a festa do intrudo veio reconciliar tudo. No momento em que tomamos conhecimento com a família Sanches, estão eles em boa harmonia, despejando cera dentro das formas de limões ou enchendo os que já estão prontos com água de cheiro. Fora injustificável o esquecimento deixar de mencionar entre os fabricantes de limões o jovem Batista, rapaz alegre e magro, dono de um armarinho na mesma rua em que moravam os Sanches, amigo de moças e até dizem namorado de Teresa. Citarei do mesmo modo uma prima de Dona Angélica, 42 anos, e uma sobrinha da Dita, 26, sendo que esta, Dona Lucinda, era filha daquela, Dona Maria. Vinham para a mesa as caçarolas cheias de cera derretida e todos aqueles operários mergulhavam nela os limões e as laranjas ou despejavam cera dentro de formas de pau. — Olhe, prima, este saiu bem bom, diz Lucinda. — Já viu os meus? Perguntou Teresa. — Quantos tem? 12. Eu tenho 9. Eu cá fiz 24, exclamava Carlos. Benjamim só fez 5. Mas é que eu não sei o que tem em minha forma, redarguiu o pobre Benjamim envergonhado. És um desastrado, não passas disto. Carlos, que é isto? Eu não quero bulha. Estas palavras foram ditas por Dona Angélica, que nesse momento, tendo vindo de dentro com a prima Dona Maria, contava-lhe não sei que história de legumes e escravos. Tia Maria hoje não tem feito nada, exclamam as raparigas Sanches. Pois já não fiz 2 limões? 2 só? Está bem aviada. Está bom, raparigas, deem cá uma forma. Não quero parecer que sou vadia. Dona Maria sentou-se e fez vagarosamente alguns limões. Houve algum tempo de silêncio, só interrompido pelo andar das escravas, a companhia da cancela da escada, o som do nariz do Batista que estava endefluxado e nada mais. Dona Angélica, que andava de um lado para o outro, aproximou-se da mesa e disse: — Bem, acabem com isso por enquanto que é preciso pôr à mesa. — Já, mamãe! Exclamaram as filhas. — Pois então, são 2h30. Carlos aprovou in petto a ideia de pôr à mesa e Dona Maria, que costumava jantar a 1h, achou a resolução de Dona Angélica acertadíssima. — Tem razão, prima. Se deixarmos essas meninas aqui, são capazes de ficar até amanhã. — Não é conveniente, disse Batista com uma voz entrecortada pelas urgências do defluxo. Não é conveniente interromper o trabalho enquanto a cera líquida. A cera é um produto que não dá para jantar, interrompeu brutalmente Carlos, pondo a forma de lado e levantando-se da mesa. As moças insistiram e ficaram ainda 1/4 de hora fazendo limões. Benjamim queria levantar-se também, mas um olhar de Lucinda o deteve e desde já qualquer leitor, ainda que não seja mais perspicaz que um chapéu, terá compreendido que os 2 jovens se amavam. A saída de Carlos agradou geralmente a sociedade. O filho mais velho de Dona Angélica era um verdadeiro perturbador de festas. Ausente, reinou mais tranquilidade. Batista pôde olhar mais vezes para Teresa e Benjamim piscar mais livremente os olhos para Lucinda. Se Carlos estivesse presente, não hesitaria em dizer: — Temos namoro, não? Que isso, senhor Batista? Olá, prima, então. Dizia eu que em 7 de abril... E outras frases como estas reduziam as faces dos culpados a verdadeiras inflamações de vergonha.
Batista sentiu-se até mais livre da voz e proferiu a propósito do intrudo 2 ou 3 axiomas, um dos quais declarou tê-lo ouvido de um padre que era o homem mais sensato que conhecera. Sensato era o meu Tomás, acudiu Dona Angélica. Que juízo tinha ele, que cabeça de homem, Deus lhe fale n'alma. Contarei o seguinte caso. No tempo do 7 de abril, nesse instante entrou na sala o esfomeado Carlos e veio iminente uma história que provavelmente já conhecia. Exclamou: "Oh, mamãe, não se janta hoje?" "Eu sei", respondeu Dona Angélica. "Estas meninas aqui estão. Pois acabem com isso." Carlos atirou-se à mesa e tal bulha fez que impediu o trabalho e a anedota. Dona Angélica adiou a prova do bom juízo do finado Tomás Sanches, as moças deixaram a mesa e a mucama veio pôr a mesa do jantar. Aproveitando o intervalo, pois aceitara o oferecimento de Dona Angélica para jantar, foi Batista alguns instantes ao armário para saber se havia novidade. Teresa foi logo à janela e trocou um sorriso com o namorado. Dona Maria sentou-se com Ermelinda a um canto para indagar se alguma coisa havia entre Teresa e Batista. "Eu creio que há alguma coisa. Tu não sabes nada?" Ermelinda respondeu. "Eu nada, titia." "Mas é impossível que não haja. E se é exato, falarei disto à tua mãe." "Por quê?" perguntou Ermelinda sobressaltada. "Não convém que tua irmã se case com o dono de armarinho? Um pax vobis? Uma posição inferior?" Ermelinda calou-se, prometendo a si mesma ir contar tudo à irmã. Carlos passeava pela sala de jantar, atirando de quando em quando bolas de papel ao irmão, que, por prudência, fingia estar contando as tábuas do assoalho. Joana contava a Lucinda um namoro que tivera com um rapaz de rua do Piolho, enquanto a prima lançava de quando em quando um olhar a Benjamim. "Muito custa a vir este jantar, parece que nunca mais se acaba de pôr esta mesa. Tia Maria já há de estar com uma fome?" Carlos dizia estas palavras tirando da mesa um pedaço de pão e mastigando para enganar o estômago. "Não te pareça", disse Dona Maria. "Por certo que estou com fome." Finalmente ficou o jantar na mesa. "Bem, vamos entrar em serviço." "Não, senhor", disse Dona Angélica, esperando Batistinha. "Onde foi ele?" "Foi à casa." "Esta agora? Havemos de estar em casa à espera de um estranho, e logo quem?" "Carlos?" exclamou a mãe. "Tu has de ser sempre um..." Dona Angélica mastigou o epíteto. Carlos, pondo as mãos nos bolsos da calça, entrou a passear como um homem chegado ao último grau do desespero. "Estou capaz de ir jantar a uma casa de um pasto." "Pois vai." Nesse momento ouviram-se passos na escada. "Graças", disse Carlos, "chega o desejado." Não era o desejado, era o Sr. Tibúrcio Mendes, negociante de negros novos, homem taludo e bojudo, vermelho e asseado. "Dá licença, Dona Angélica", disse ele, parando na escada. "Entre, Sr. Tibúrcio. Bons olhos o vejam." Na entrada, o Sr. Tibúrcio foi cumprimentando rasgadamente a companhia. "Faltava esse cágado", disse entre si Carlos. E já ruminava seriamente o projeto anteriormente indicado de ir jantar à casa de pasto quando apareceu o dono do armarinho. Batista explicou a demora, dizendo que a causa fora uma alteração com um sujeito a propósito de agulhas número 5, coisa que não interessava absolutamente a ninguém, mas que todos ouviram com paciência cristã. O jantar nada ofereceu de notável. Os 2 namoros continuaram como antes, isto é, dirigidos sempre com a máxima precaução por causa do grande desmancha-prazeres da casa. A única coisa que causou certa estranheza a Batista, que pela primeira vez se encontrava com Tibúrcio, foi a voracidade que esse sujeito desenvolveu a ponto de o deixar sem assados nem arroz. Foi por ocasião do jantar que Tibúrcio declarou que fazia anos na terça-feira do intrudo e, como fosse solteiro, Dona Angélica convidou-o a festejar o dia jantando lá em casa. Tibúrcio não viu um olhar trocado entre Carlos e as irmãs. Prometeu que viria jantar.
Toda a tarde, manhã e a tarde do dia seguinte foram consagradas ao fabrico de limões de cheiro. Tiburcio assistiu até a noite ao trabalho das moças e dos rapazes. Como ele era amigo de conversar com mulheres, dificilmente se despregou da sala de trabalho. Foi muito contra a vontade que cedeu ao convite de Dona Angélica, que tinha mania de jogar o solo. Dona Maria também jogava e aceitou o convite. A mesa foi posta ao pé de uma mesa dos limões de cheiro. Jogava-se o solo a grãos de milho, que é para jogadores de profissão, o mesmo que para os bêbados beber água simples. Mas eu peço licença, disse Tiburcio, para retirar-me às 9 horas. É a hora em que tomamos. Passaram 2 naquela mão. Como todos conversavam, o diálogo apresentava alguma curiosidade. Bolo? Pode vir. Dá cá a cera. Dê-me a hás de paus. Onde está a forma? É furado? É seguro. Mano, não me quebre o limão. Corto. Olha, Lucinda, que bonito limão saiu este. Rei. Água de cheiro? Valete. Não me pise os pés, senhor Batista. É dama, paguem. Dá cá o tabuleiro. Quem dá as cartas? Pois eu cuidei que o solo estivesse furado, dizia Tiburcio no fim desse diálogo. Os ouros estavam com a senhora Dona Maria e não se descarta do valete. Bem podia ser que eu encontrasse em quarto, e estava perdido. A prima jogou mal, dizia Dona Angélica. Devia esperá-lo nos outros. Eu esperava nas copas. As copas estavam seguras. Às 9 horas terminou o jogo. Serviu-se o chá, saiu Tiburcio e todos foram dormir. Amanheceu o dia de domingo com um belíssimo sol. Era um verdadeiro dia de intrudo. Desde manhã puseram-se os tabuleiros em ordem para a batalha. Carlos e Benjamim preparavam as caldeiras d'água e 2 panelas que mandaram para a cocheira. Nessa ocasião, houve uma pequena alteração entre os 2 irmãos. Carlos acabou puxando as orelhas a Benjamim, o qual, por dizer alguma coisa, disse que lhe daria uma facada, o que não valeu outro puxão de orelha do irmão. Triste inspiração foi a de Batista, que marcou esse dia para pedir a mão de Dona Teresa. A moça entendia que se devia aproveitar um dia alegre para achar Dona Angélica de bom humor. Verdadeiro engano, porque Dona Angélica, conquanto não jogasse o intrudo, achava prazer em ver brincar as raparigas e não prestava grande atenção a outras coisas. O dia começou bem. Alguns sujeitos que passavam foram alvo de meia dúzia de limões de cheiro que deixaram um tanto úmidos, e mais nada. Jantou-se mais cedo. Às 3h30 estavam as moças vestidas e prontas à janela. A sala estava cheia de tabuleiros com limões de cheiro. Os rapazes ausentaram-se. Correu assim 1 hora sem incidente notável. Constante fogo de água trazia a rua agitada. Os gamenhos, munidos de limões, iam atirando às senhoras que estavam às janelas, e estas correspondiam ao ataque com um vigor nunca visto. Havia em casa de Dona Angélica cerca de 1.200 limões. E imaginem se o combate podia fraquear. O cabo de 1 hora de combate desapareceu Lucinda pelo interior da casa. Dona Maria e Dona Angélica, que estavam assentadas na sala, conversavam sobre os sucessos da sua mocidade. De quando em quando, algum limão ia bater numa e noutra, o que as fazia rir. Dona Maria quis ir ao interior da casa e saiu por alguns instantes. Daí a pouco voltou espavorida. Jesus, acuda-me, prima Angélica, credo, vingança! Surpresa geral. As moças voltaram-se para dentro e os rapazes, vendo aquela muralha de costas, fizeram uma descarga em regra. — Que é? — perguntou Dona Angélica espantada. — Será o canhoto? — Qual canhoto? Quero vingança! Que desaforo! — Mas que é? Dona Maria estava sufocada. Sentou-se, bebeu um pouco d'água e falou. Ia eu agora lá dentro, quando encontrei na sala de jantar a um canto, adivinhem o quê? Encontrei seu filho Benjamim quebrando limões no ombro de minha filha. Que desaforo! Fiquei sem saber de mim. Isto se atura, prima. Cão! Ter o atrevimento de... Prima, manda dar uma sova no seu pequeno.
Neste tempo, já Lucinda tinha entrado na sala e ouviu a narração da mãe com um espanto tão fingido que parecia um diplomata. — Estás aí? Exclamou Dona Maria. — Deixa estar que me pegarás lá em casa. — Mas que é? Dona Angélica mandou chamar Benjamim. O rapaz, que estava na cocheira, correu ao chamado da mãe. — Que é isso, Benjamim? Pois então tu tens o desaforo, o atrevimento de não respeitar tua tia nem a minha casa? Benjamim ficou mais admirado que se visse a cascata de Paulo Afonso. Olhou para todos que tinham os olhos nele e perguntou. — Mas que é, mamãe? Eu nem sei do que fala. Dona Angélica referiu a acusação que lhe fazia Dona Maria. O rapaz negou, alegando que não saíra de baixo, e apelou para o testemunho de um moleque, o qual, como era o portador das cartas entre os dois namorados, não teve dúvida em dizer que o jovem Benjamim, desde que descera para a cocheira, não saíra de lá ocupado como estava em seringar os homens que passavam. Dona Angélica voltou-se para a prima. — Você enganou-se, prima. — Mas se eu vi! Carlos tinha subido também, e, ou para salvar o irmão a quem não tinha raiva, ou para terminar um incidente que perturbaria a festa, confirmou o dito do moleque. Mas Dona Maria, que tinha visto, insistia e punha em dúvida a asserção dos sobrinhos e do moleque. — Foi engano! Diziam uns. Titia estava preocupada e pareceu-lhe ver. — Qual engano nem preocupação, pois eu vi! Entrara no meio desta bulha o jovem Batista, trajando casaca, luvas de pelica, gravata branca. Veio de Sejo para chegar intacto, apesar de morar perto. Ouviu a discussão, informou-se do que era e concluiu que devia ser engano de Dona Maria. Esta insistiu na afirmativa. Dá-se muitas vezes, disse Batistinha sentenciosamente, que a nossa imaginação figura objetos reais quando eles são simplesmente hipotéticos. A história tem um exemplo. Bruto dizem que viu a sombra de César. Foi naturalmente a impressão imaginária que lhe produziu a espécie de presença real. O órgão visual tem fenômenos extravagantes. Os recentes trabalhos da ciência... As moças voltaram as costas e foram para a janela. Exceto Teresa, que ficou ouvindo o discurso do namorado. Os rapazes desceram a cocheira. Batista continuou o discurso. Como tinha lido uns livros de ciência, explicou às senhoras qual a organização do nervo óptico e como foi acaso falasse com olhos bonitos, lembrou-se Dona Angélica de contar uma anedota acerca dos olhos do finado Sanches em 1834. O incidente acabou assim, Dona Maria convencida de que realmente fora imaginação sua. Agora, se Dona Angélica quiser dar-me a honra de uma palavra em particular, disse Batista, ficar-lhe-ei sumamente penhorado. Agora reparo, disse Dona Angélica. Que trajo para o dia de intrudo? Minha senhora, respondeu Batista, os grandes sentimentos não conhecem intrudo. Fala muito bem este moço, pensou Dona Maria. A dona da casa foi com Batista para o interior. Minha senhora, disse Batista, arrestando-se na sala diante de Dona Angélica, muito há que eu nutro, dentro do meu coração, um destes sentimentos que, mal aplicados, podem produzir não só os infortúnios domésticos, como até a ruína dos impérios, e, bem aplicados, são a verdadeira bem-aventurança deste mundo. O amor, minha senhora, é o que o bordão é para cegos, o quanto para os navegantes, a saúde para os enfermos, o espaço para os passarinhos. Então ama? Loucamente? Seria um inferno este amor se não fosse retribuído. O que é um amor sem retribuição? É o abutre de Prometeu. Sou compensado com igual amor ao meu. Amor, amore, diz a sentença latina. Que deseja de mim? A luz. A senhora tem a minha luz nas suas mãos. Pode dar-ma se quiser. Amo sua filha Teresa e desejo unir-me a ela pelos laços matrimoniais. Dona Angélica tinha percebido algum namoro entre a filha e o Batista, mas não cuidou que estivessem tão próximos do casamento.
O que, sobretudo, a fez pasmar foi a escolha do dia. A este respeito, observou Batista que, vindo a palavra entrudo, no latim introito, que quer dizer entrada, estava ele de acordo com o dia, desejando entrar na família. O trocadilho despertou as recordações conjugais da senhora Dona Angélica, que citou mais uma anedota do finado Tomás Sanches. Quanto ao que me pede, concluiu ela, se Teresa quiser, não tenho razão que opor a uma união que desejo ver feliz e tranquila. A senhora chega ao sublime, disse Batista. Depois, abrindo os braços. Minha mãe! Exclamou ele. Dona Angélica a abraçou-o cerimoniosamente, porque achava o rapaz romântico demais. Quando poderei ter resposta definitiva? Já, se quer, mas é melhor logo. Quando lhe... Nesse momento ouviu-se um grande grito, depois outro, e outro, depois um barulho infernal. Dona Angélica correu à sala para saber o que era. Batista foi atrás dela. Na sala ninguém sabia a causa do barulho. O barulho vinha da cocheira. Há de ser algum sujeito que os rapazes meteram no banho, disse Dona Angélica trêmula. Ah, meu Deus, esses pequenos ainda me hão de dar algum desgosto grande. Quis descer, mas Batista a impediu, alegando gravemente que a senhora nunca deve descer. Os gritos continuaram ainda há algum tempo, depois cessaram. Ouviu-se uma voz trêmula de frio lançar uma imprecação aos rapazes. Ah, meu Deus, que rapazes, que desgostos! Subiu alguém a escada. Daí a alguns segundos entrava na sala o senhor Tibúrcio, vestido de branco, mas todo molhado, como se saísse do mar. Entrou respingando a sala toda. Jesus, o que é isso? Ah, minha senhora, eis o estado em que me puseram os seus rapazes. Veja se isto não é um desaforo. Entrei com toda a confiança em sua casa e os seus meninos, sem que eu lhes houvesse feito mal, agarraram-me, meteram-me dentro de uma gamela e despejaram-me um barril de água por cima, ajudados por 2 moleques. A narração fez enraivecer Dona Angélica e rir as raparigas. Efetivamente, a figura do Tibúrcio era mais para rir que outra coisa. O homem bufava que parecia uma baleia. Batista agradeceu ao céu de ter vindo em ocasião em que encontrou os rapazes em cima, escapando assim a alguma caçoada. Assentou-se o Tibúrcio enquanto Dona Angélica ia ver se havia roupa em casa que lhe servisse para mudar aquela. Tibúrcio contava suas impressões do banho a Dona Maria e Batista conversava com Dona Teresa, a quem deu a agradável notícia de que tudo estava arranjado. De repente aparece Carlos à porta da sala, armado de uma grande seringa de folha de Flandres. Pede silêncio às moças com um sinal e deita um esguicho à nuca do Tibúrcio. Tibúrcio soltou um grito, pegou na cadeira e removeu como pôde o corpo até a porta da sala. Mas Carlos, que sabia o sistema dos antigos partos, fugiu dando-lhes mais um esguicho pela cara. Não se zangue, disse Dona Maria, acalmando Tibúrcio, que prometeu desancar o rapaz. Isto, afinal, são brincadeiras de rapazes. Todos eles o respeitam muito. Não está mal o respeito. Dona Angélica voltou à sala. Senhor Tibúrcio, vá lá para o quarto da sala de costura. Já lá mandei pôr alguma roupa. Tibúrcio obedeceu. Dona Angélica mandou ordem terminante aos filhos que subissem. Subiram. Que desaforo é esse, rapazes? Disse ela. O que é, mamãe? Perguntaram ambos. Pois então vocês não respeitam um homem velho e sério que nos visita? Isto é bonito. Mas foi uma brincadeira. Pois eu não quero mais essa brincadeira. Brinquem lá com quem quiserem, mas não com as pessoas que vêm à minha casa. Interveio o futuro genro de Dona Angélica. Minha senhora, eu estou convencido que estes dignos moços brincam como todos os da nossa idade. Sem nenhuma intenção de ofensa, são jovens dignos de toda a estima, incapazes de ofender a quem quer que seja, mormente as pessoas que têm a honra de frequentar esta casa. É verdade, disse Carlos. Portanto, continuou o advogado dos rapazes, revele-se-lhes um ato próprio do dia. Muito bem,
exclamaram os 2 rapazes, aproximando-se de Batista para lhes agradecer a defesa. Batista estendeu-lhes a mão. Mas quando menos esperava, viu-se agarrado pelos 4 braços vigorosos dos rapazes e levado pela sala fora e depois pela escada abaixo. O pobre moço gritava e protestava contra a perfídia e a ingratidão dos seus clientes pelo embalde. A voz de Dona Angélica perdeu-se no meio do barulho. Teresa deitou a chorar. Dona Maria benzeu-se. E no meio do tumulto apareceu na sala Tibúrcio, apertadíssimos numas calças de Carlos que lhe ficavam acima do tornozelo e numa jaqueta de Benjamim que lhe batia pelo meio das costas. A figura fez rir ainda mais do que quando Tibúrcio apareceu molhado da cabeça até os pés. — O que há de novo? Alguma nova travessura? — Ah, senhor Tibúrcio! Exclamou Dona Angélica. O senhor me há de embarcar estes 2 rapazes que me põem doida? Meta-os na presiganga. Pois não, Dona Angélica, mas que fiz... Quê? Pois tiveram também a audácia. Não admira? Não me meteram no banho? Tibúrcio sentiu uma espécie de satisfação em ver que não era a única vítima. Pouco tempo depois subiu Batista. E sem ousar aparecer na sala pediu a Dona Angélica que lhe desse alguma roupa que vestir. Foi satisfeito. Dona Angélica mandou vir o bacalhau com que se castigavam os escravos e foi abaixo em pessoa. Andem, lá para cima. Quando não, vai tudo a vergalho. Os rapazes obedeceram. Dona Angélica não era só mulher de prometer, era mulher de cumprir. À tarde caída, os rapazes adiaram a festa para os dias seguintes. Mudaram também de roupa e deixaram-se ficar na sala de jantar. Batista voltou à sala um pouco envergonhado. Tibúrcio já estava mais calmo. Dona Maria começou a rir e Dona Angélica encaixou uma anedota a respeito de Sanches. As moças sentaram-se também. — Gastaram todos os limões? Perguntou Dona Maria sem ver 2 tabuleiros cheios. — Todos não, disse Ermelinda. Ainda temos para amanhã. Isso sim, disse Tibúrcio. Isso é brincadeira que eu aprovo. O limão é delicado e diverte a gente. Diz muito bem, assentiu Batista. Mas o banho é selvagem, é brutal, deve acabar. E há de acabar. A civilização não importa. Apoiado! Os rapazes voltaram à sala. Tibúrcio dirigiu-se a Dona Maria para dizer alguma coisa que o impedisse de olhar para os seus algozes. Ao passo que Batista tirou o relógio, trouxe-o ao ouvido, deu-lhe corda, etc. Tudo para evitar o primeiro olhar dos filhos de Dona Angélica. Ninguém reparou que os rapazes traziam as mãos nos bolsos grandes dos paletós de brim. Sentaram-se ambos a conversar. Ao princípio, nem Tibúrcio nem Batista lhes dirigiu a palavra, mas foi convindo a evitar o ridículo do amu depois de banho, pouco e pouco foram conversando com eles e reestabeleceu-se a confiança. Não tardou, porém, que Carlos pregasse em Tibúrcio um rabo de papel e Benjamim outro em Batista. O de Batista não foi visto logo pelas outras pessoas, mas como Tibúrcio estava de costas para o grupo das moças, viram este logo o apêndice posto por Carlos e riram alegremente. Tibúrcio desconfiou, olhou para Carlos, este ficou sério. — De que se riem as moças? Perguntou Tibúrcio. — Não sei, respondeu Carlos. — Deixe ver. Ah, é uma mancha de cal no seu paletó. Deixe limpá-la. Tibúrcio consentiu de boa fé e Carlos, fingindo que limpava o paletó, quebrou-lhe um ovo nas costas. Sentiu Tibúrcio que o rapaz não o limpava, antes o sujava, a gema entornou-se e parte no chão. Dona Angélica correra para Carlos, este correu pela sala, levantou-se Batista para intervir, mas arrastando também um rabo de papel. Benjamim aproveitou a ocasião e quebrou um ovo nas costas de Batista. Não tenho forças para descrever o barulho que se seguiu a esta cena. O tumulto foi geral. Só se acalmou indo os 2 rapazes para um quarto onde Dona Angélica os fechou à chave. Com a noite veio o descanso. As visitas se foram embora, exceto Dona Maria e a filha, que resolveram ficar até quarta-feira de cinzas. Pelas 9 horas da noite, Dona Angélica foi soltar os prisioneiros. Achou-os jogando as cartas. Anunciou-se o chá
e eles vieram para a mesa, onde foram recebidos com um olhar furibundo da parte de Teresa, cujo namorado fora vítima das suas travessuras. Quando se iam deitar, o moleque que servia de intermediário entre Benjamin e Lucinda foi aos 2 rapazes e disse-lhes que precisava dizer uma coisa. Levado ao quarto, disse que Batista tinha por costume pular de noite os quintais até o da casa de Dona Angélica e conversar aí pela janela, onde assim a moça Teresa ficava até muito tarde. Esta comunicação inesperada tinha a seguinte explicação. O moleque servia também de corretor entre Teresa e Batista, mas, não tendo obtido deste as vantagens que esperava e principalmente tendo-lhe ele recusado uma jaqueta nova que lhe pedira, entendeu que devia vingar-se assim. Realmente, Batista podia dar-lhe 1 ou 2 jaquetas, mas como era muito econômico, entreteve o moleque na esperança e ele foi o seu mal. Carlos ficou espantado com a notícia. — Será verdade? — perguntou ele a Benjamin. — É nhonhô? — insistiu o moleque. — Ele quer casar com sinha moça Teresa? Mas é um sovina. Virá ele hoje? Parece que vem. Ideia infernal surgiu no espírito de Carlos. Era esperar o Romeu dos quintais e pregar-lhe nova peça. — Um banho! — disse o moleque quando Carlos consultava o irmão. — Sim, um banho! — disse Benjamin. — Não! — disse Carlos. — Coisa melhor? Pensemos nisso. Enquanto os 2 estavam em conciliábulo, as raparigas foram deitar-se. Dormiam no mesmo quarto Lucinda e Teresa. — Estou muito zangada com Benjamin, disse Lucinda. — Não gostei que fizesse aquilo no teu noivo. — Cala a boca, não fales alto. Não foi ele só, foi o Carlos, que é sempre o autor dessas ideias. Amanhã hei de passar uma sarbanda nos 2. Não digas nada, é melhor. Por quê? Porque vais casar, bem sei. Teresa sorriu. Depende de mim, disse ela. Titia já te perguntou alguma coisa? Nada, mas há de falar. Amanhã, talvez. Sim, amanhã. Que é isto? Isto quê? Não ouviste um grito? Não, é uma coruja, estás medrosa. Pareceu-me. As 2 sentaram-se na cama. Que é que tu hás de dizer quando titia te perguntar se queres casar com Batistinha? Velhaca, disse Teresa sorrindo. Por que, meu Deus? Quero saber também o que hás de dizer quando... Quando o quê? Quando tua mãe te perguntar se queres casar com Benjamin? Ora, qual? Mas vamos lá. Dize. Eu responderei que é de meu gosto. Só isso? Pois então. Mas isso só não é bonito. É preciso dizer com toda a minha alma. Deixemos disso. É romântico demais. Desta vez ouviu-se um sussurro no quintal. As 2 chegaram à janela, mas não viram ninguém. Não é nada, disse Lucinda. Entraram outra vez e continuaram a conversar. No fim de 10 minutos, ouviu-se um assobio. Teresa estremeceu. É ele! Lucinda começou a despir-se. Pois então, disse ela, vai conversar enquanto eu me deito. Teresa chegou à janela e agitou um lenço branco. Batista, que já vinha pulando o último quintal, saltou à terra, aproximou-se do poço e começou a conversar de baixo com a namorada. — Por que veio hoje? Perguntou Teresa. — Acha que fiz mal? Disse Batista. — Deve estar cansado. — De quê? Teresa quis aludir ao banho, mas receou envergonhar o rapaz. Por isso, sem responder à pergunta, continuou. — Mamãe ainda me não falou. — Quando falará? — Talvez amanhã. — Que pretende dizer? — Ora, que sim. Diga-me outra vez, está certo de que foi bem recebido por ela? — Perfeitamente. Vi que ela compreendeu o meu amor e, como não, se é essa alma digna, essa alma celeste, todo cheia dos perfumes do paraíso. Esta rajada lírica produziu um riso sufocado que Batista atribuiu a Teresa e esta a Lucinda, mas Lucinda já dormia nesta ocasião. — Riu-se de mim? Perguntou Batista. — Que pergunta? Parece. Ah, não insulte aquela que vai ser sua esposa. Insultá-la? Jamais. Não.
Eu daria o meu sangue para vingar aquele que o insultasse. Mas diga-me, Teresa, você está contente casando comigo? Oh, muito feliz? Eu também. Havemos de ter uma bela vida. Eu espero. Contanto que não nos visitem indiscretos, principalmente seus irmãos. Que par de pelintras! Deixe-os. Oh, se os deixo. São 2 pelintras sem iguais. Não compreendem que a dignidade da vida humana é respeitar os outros porque o homem é feito da imagem de Deus e quem insulta um homem e a desconceitua ofende a Deus. Não acha, Teresa? Parece que sim, disse a moça, já um pouco aborrecida com o ar tétrico que o namorado ia dando à conversa. Mas eu perdoo esses rapazes. Só o que desejo é que me não visitem. Será o que você quiser. Teresa, você me ama? Muito. Para sempre, para sempre. E você? Oh, eu... Pergunta ao mar se ama a praia, ao zéfiro se ama a flor, a abelha se ama... Não acabou a frase. Um esguicho anônimo lhe inundou a cara. Batista deu um pulo. Que é? Perguntou a moça. Não sei, respondeu ele, suspeitando estar descoberto. Mas que foi? Batista não respondeu. Imaginou logo que estava espiado e achou conveniente não dizer palavra e safar-se. Infelizmente a noite estava escura e podia ele esbarrar-se com algum dos rapazes. Meu Deus! Exclamou a moça. Que é? Nada. Alguma coisa há de ser. Descanse. Foi um espirro. Como ia dizendo, este momento aqueles seus manos são moços alegres, mas dignos. Que galante ideia tiveram de me meter no banho. Isso é irônico, disse Teresa. Qual? É sincero? Eu só me zango no momento, mas depois reconheço logo que não há intenção de caçoar comigo. Desta vez recebeu um esguicho por trás. Ai! Disse ele. Mas que tem você? Perguntou a namorada aflita. Nada, é um calo. São excelentes aqueles moços. Outro esguicho nas pernas. São excelentes, continuou Batista, tremendo de frio e de medo. Eu, se os encontrasse agora, abraçava-os. Desta vez foram 2 grandes esguichos. Batista teve ideia de pedir perdão, mas por um resto de pudor não quis fazer figura triste diante da namorada. Esta cada vez compreendia menos o rapaz. Os esguichos continuaram. Ele falava entrecortando as frases. Ela chegou a suspeitar que ele estivesse doido. Há de perdoar-me, disse ele. Está fazendo um frio? Vou-me embora. Já? Já. Adeus. Adeus. Até amanhã. Teresa fechou a janela. Batista olhou à roda de si. Não viu ninguém e procurou aproximar-se do muro para saltar. Nesse momento caiu-lhe sobre as costas uma caldeirada d'água. Ai! Ai! Gritou ele e saltou o muro. Mas antes que pudesse segurar-se bem, sentiu as pernas presas por 4 braços vigorosos. Caiu arranhando as mãos no muro. Que me quereis? Disse ele tremendo. Abriu-se a janela e apareceu Teresa. O rapaz foi arrastado berrando para um grande gamela, já cheia d'água. A moça entrou dando um grito, acordou Lucinda e ambas foram acordar o resto da família. Hão de ser os endiabrados. Que pecado cometi eu? Exclamou Dona Angélica, saltando fora da cama. Dentro de pouco tempo estavam todos a pé, com velas acesas na mão, e dirigiram-se para o fundo, abrindo as janelas que davam para o quintal. Dona Angélica desceu munida de um vergalho e apareceu no quintal onde se passava a tragicomédia. Batista esperava dentro da gamela. Os 2 irmãos o prendiam enquanto o moleque lhe despejava baldes d'água. Que é isto? Perguntou Dona Angélica e avançou brandindo a vergalho. O perigo era iminente. Os 2 rapazes agarraram em Batista. Carlos sentiu uma vergalhada nas costas. Outra vergalhada foi diretamente a Benjamim. Que fazer? Os 2 pegam do corpo de Batista e fizeram dele escudo, de maneira que as vergalhadas que Dona Angélica, cega de furor, cuidava dar nos filhos, quem as apanhava era o futuro genro. Teresa desceu abaixo e suspendeu o braço da mãe quando já Batista sentira todo o peso do braço da viúva Sanches. Cessou a pancadaria. Batista foi levado para cima e Dona Angélica perguntou como é que os 2 rapazes tinham podido pilhar Batista no quintal para maltratá-lo assim. Aqui estava o nó da situação.
Batista, não querendo confessar que fora conversar com a futura noiva e temendo as revelações dos rapazes, disse que fora lá para tratar com eles uma caçoada e que aquilo era uma brincadeira. Ao mesmo tempo, dirigiu um olhar suplicante aos moços que confirmaram a história, escapando assim a uma infalível correção. Nessa noite, todos dormiram mal. Quando no dia seguinte Tibúrcio soube do fato, sorriu dizendo que também o Batista merecia a presa em ganga. Acabou o entrudo, felizmente para o Batista, e a quaresma felizmente para ele e a noiva, que se casaram e dão-se muito bem. Batista vendeu o armarinho e joga o gamão numa botica toda. Pasta 2. Raul Pompeia nasceu em Angra dos Reis em 1863. Estudou na Faculdade de Direito de São Paulo, mas concluiu o curso em Recife. Foi redator e caricaturista com intensa participação no movimento republicano. Também trabalhou no magistério e no funcionalismo público. Foi diretor do Diário Oficial e da Biblioteca Nacional. Suicidou-se em 1895 aos 32 anos. Principais obras: Uma Tragédia no Amazonas, 1880. As Joias da Coroa, 1882. Canções sem Metro, 1883. O Ateneu, 1888. O Último Entrudo, em Obras, organizado por Afrânio Coutinho, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1981. Volume 3º, página 135 a 139. O Último Entrudo, Raul Pompeia. Ah, nunca mais jogou-se entrudo lá em casa. Todos perdemos o amor pelas loucuras dos 3 dias, os banhos monumentais, os tiroteios de limão de cheiro. Tem-se saudade e não se pode volver aos bons tempos. Às vezes, nós da família entramos em divertimentos de molhadelas, mas só em casa dos amigos, raramente isso mesmo espancando a custo as recordações que nos ensombrecem a alegria. Em nossa casa é que nunca mais houve intrudo. Vocês conheceram o velho Borba? Aquele bom tio, alto, magro, de cabelos alvíssimos cortados, rente, que pareciam cobrir-lhe o crânio com um barrete de linho branco. Conheceram. Viram-lhe os miúdos olhos negros que confundiam as cintilações vividas com as longas pestanas de fina prata irradiadas das pálpebras como fios de luz. Lembram-se daquele queixinho ossudo, eternamente barbeado, aquela boca expressiva, grande, que tinha sempre engatilhada uma pilhéria crepitante explosiva ou uma risada franca, que passava pelas falhas daquela dentadura clara e excitava-nos a todos como o espírito invisível comunicativo da alegria. O velho Borba era doido pelo intrudo. Quem o visse afigurar na Irmandade do Santíssimo, de tocha em punho como o cajado patriarcal de um pastor da Bíblia, opa vermelha de seda, flutuante aos ventos, com ares ao mesmo tempo do manto real e de asas brilhantes de anjo de primeira hierarquia. Quem o visse sisudo, grave, religioso, ladeando o andor da Virgem Puríssima, sem olhar para as bandas, calculando o passo pela cantoria rouquenha dos padres e pela marcha sonolenta da banda militar que fechava o préstito da procissão. Quem o visse aí somente ou na repartição, trabalhando, quem o estudasse por esse lado de seriedades, jamais faria dele a menor ideia. Vê-lo era nas mais alegrias domésticas. Vê-lo era a soltar balões em São João, a trinchar perus nos banquetes íntimos e a brindar-nos misturando afetos com graçolas boas, impagáveis. Vê-lo era a armar um presépio, coordenando atentamente pela montanha de musgo artificial os carneirinhos de pau cortado, os reis magos, grudando os anjinhos de papel. Glória a Deus nas alturas! A estrela de rabo e a paz dos homens na terra, figurada por aqueles campônios ingênuos de que fala a história do Natal e que as lojas de brinquedos produzem. Boa alma! Ele era a festa em pessoa. Absorvia-se no prazer doméstico como um menino
e empenhava no brinquedo os seus 60 e tantos, como se foram 7 anos cândidos inocentes. O intrudo é que era o seu grande tempo. Pelo intrudo dou a minha vida, dizia ele, alçando um grande limão de cera à altura de um gesto heróico. Nunca se soube de melhor artilheiro para os combates d'água. Ele era o primeiro, o invicto, a pontaria certeira e o tiro distante. Ninguém como ele. 2 meses antes do Domingo Gordo, víamos o nosso Borba gesticulando diante de um vaso de cera fundida, manejando uma forma de limões. Chamava as meninas e metia mãos à obra. Mal dormia, consumia-se a fabricar projéteis como um arsenal em tempo de guerra. Os limões, as granadas, como ele chamava, iam-se-lhe amontoando ao lado e o velho sorria triunfalmente de ver avultar a montanha de esferas de todas as cores, graciosas, aveludadas, macias, irrepreensíveis. Fazia gosto vê-lo passear ao longo dos seus obuses de cera transparente, dispostos por uma mesa fora. Dir-se-ia um velho capitão, encanecido na guerra, a percorrer em revista as trincheiras inexpugnáveis do seu reduto, e o tio Borba gozava sinceramente umas cócegas marciais durante as úmidas refregas do intrudo. O olhar assumia-lhe uma expressão militar sombria, ostentava a inflexibilidade da sua bravura diante de qualquer ataque, não temia o número, tinha agilidade e sangue frio para fazer frente a 12 atiradores. Calculava os movimentos do seu adversário no jardim como um profundo estratégico. Antevia a trajetória dos limões como um velho artilheiro e regozijava-se ferozmente com o efeito dos seus tiros, como um soldado que vê esboroar-se ao longe a muralha devastada pela sua peça. Um perfeito bravo. Não temia contusões, nem quedas, nem banhos, nem bronquites, nem atendia aos reclamos do cansaço do seu velho organismo. O intrudo era sério para ele como a guerra. Faça a guerra, dizia, pelo fogo. O intrudo é a guerra pela água. Não considerava o intrudo um brinquedo rigorosamente. Achava-o uma brutalidade necessária, útil como exército de agilidade, útil como ginástica de coragem, útil como expansão de certos instintos que nos vão cá por dentro, e praticava convictamente a teoria. Na história dos seus combates, contava alguns episódios uma inflamação de olhos que quase o cegava, proveniente da pancada violenta de um espesso limão, alguns dias de febre, o braço direito quebrado. Nada falamos nos compromissos pecuniários e das despesas loucas com que acabrunhava o intrudo, não obstante vir muita cera do Santíssimo tomar parte das confecções guerreiras. Há 5 anos que em nossa casa não aparecem mais aqueles globos transparentes, amarelos, verdes, vermelhos, azuis, alinhados corretamente nas longas caixas de papelão, onde o tio Borba os acondicionava carinhosamente em polpas de algodão desfiado. Mesmo antes disso, os intrudos lá de casa não tinham o mesmo entusiasmo de outrora. A saúde do pobre tio Borba se alterava gravemente pelos últimos tempos. Ele revoltava-se contra a natureza, mas forçoso era cair. Então ele, agoniado de sofrimento, deplorava no fundo da cama a decadência das festas da nossa casa. São João, sem os serões de Buena Dicha e sem os ovos do sereno. Presépios mal arranjados, sem a graça e a vida que só ele sabia comunicar às figurinhas de pau pintado. Mesmo do leito, ele tentava reanimar aquele descalabro com as suas pilhérias e o seu bom humor. Nada. O intrudo se transformara em trocas banais de limões, contrariados, aborrecidos sem capricho, que pareciam mesmo querer seguir sempre em sentido contrário à calculada direção. Não havia mais a batalha campal no meio da rua, a invasão vandálica das casas vizinhas. Oh, como sentia o tio Borba o obscurecimento da má estrela! Havia 2 anos já que o seu nome deixara de ser o terror do bairro nos grandes dias, o desmoronamento do seu passado.
Há 5 anos, vão completar-se no próximo intrudo, estava o velho Borba de cama. Ultimamente ele quase não deixava a cama, o médico recomendava-lhe constantemente sossego, tranquilidade, abstenção de movimentos bruscos, de alegrias violentas, de excesso de qualquer gênero. O doente domava os seus ímpetos e obedecia. Chegaram, porém, os dias de loucura. Do seu quarto, o bom tio ouvia atentamente os rumores do intrudo, os gritos de vitória, o barulho da água arremessada a bacias e os limões, que de quando em quando barafustavam pelas janelas como obuses e esmagavam-se do encontro às paredes com o rumor de ovos partindo-se. Algumas famílias tinham vindo à nossa casa e nesse ano brincávamos com mais calor do que nos 2 anteriores. De tempos em tempos, as crianças, como ajudantes de campo, vinham contar ao tio Borba as peripécias da campanha. O velho acolhia sorrindo os pequeninos mensageiros ofegantes, molhados, que narravam-lhe as coisas, desatando risadas intermináveis. Dava-lhe conselhos, interessava-se particularmente pelo nosso triunfo, queria ver sempre vencedores os de casa, atiradores da sua escola. As crianças levavam à campanha os seus conselhos de veterano experimentado. Que vergonha para o velho Borba, se os visse derrotados! Repentinamente, uma gritaria imensa e um tropel rumoroso invade a sala como uma tempestade. Uma saraivada de projéteis de cera vem rebentar as portas do aposento do enfermo. A vidraça de uma porta voou em pedaços. O velho estremece no leito, como nos bons tempos. Sobe-lhe à fronte o sangue guerreiro. De um pulo ganha a sala, desdobrando a bela estatura diante dos invasores. Viu os sobrinhos espavoridos, fugindo pela casa, as roupas ensopadas, a colocarem-se-lhes as espáduas, os cabelos soltos gotejantes como a madeixa das ondinhas, os vestidos atrapalhando a carreira. Era a derrota dos seus. O Borba estava transfigurado. Uma energia estranha que há muito lhe fugira voltou-lhe a reanimar os músculos. Parou no meio da sala, fremente e ameaçador, como o marechal que vê-se abandonado e quer parar o inimigo com o prestígio do próprio heroísmo. Esta aparição surtiu efeito. Os invasores pararam à porta. Fez-se um milagre. Havia sobre uma mesa da sala uma pirâmide de limões de cheiro. Borba, aproveitando-se do espanto dos adversários, precipita-se para os limões. Cerca de alguns segundos, já não existia a pirâmide, como uma metralhadora animada, o velho Borba varrera a entrada da sala. Ainda sou o mesmo, rugiu o velho com a face radiante. Pouco depois, cautelosos, medrosos, voltaram os invasores. Lançaram algumas granadas para a sala. Ninguém respondeu. Que surpresa lhes estaria a preparar o invencível? Adiantaram-se. Espiaram. Lá estava o pobre Borba com as roupas encharcadas, de bruços, rosto contra o assoalho, braços abertos. Morto. Morto sobre o assoalho alagado, entre as cores alegres dos estilhaços das suas queridas granadas. Pasta 3. Afonso Henriques de Lima Barreto nasceu no Rio de Janeiro de 1881. De origem humilde e mulato como Machado de Assis, foi obrigado a interromper os estudos na escola politécnica por causa da loucura do pai. Levou uma vida modesta como funcionário do Ministério da Guerra. Teve problemas com a bebida que lhe perturbara a razão, forçando-o a aposentar-se por invalidez aos 37 anos de idade. Morreu no Rio de Janeiro em 1922. Principais obras: Recordações do escrivão Isaías Caminha, 1909, Triste fim de Policarpo Quaresma, 1915, Histórias e Sonhos, 1920, Clara dos Anjos, 1923, edição póstuma. O Meu Carnaval, em Vida e Morte de M. J. Gonzaga de Sá, São Paulo, editora Mérito, 1949, da página 241 à página 244. O Meu Carnaval,
Lima Barreto. Mas foste mesmo recrutado? Fui, e comi fogo que não foi graça. Como foi a história? Aproximava-se o carnaval. Como era meu costume, vim para a oficina onde trabalhava. Eu morava em Santa Alexandrina, pelas bandas do Largo do Rio Comprido. Ao chegar à oficina, na Rua dos Inválidos, o mestre me disse: Valentim, você hoje tem um serviço externo. Você vai até Caxambi, no Meier, para assentar as caixas d'água de um prédio novo. Deu-me o dinheiro das passagens e parti. Conheci aquela zona a fim de poupar níqueis. Desprezei o bonde e fui a pé. Passava eu por uma rua transversal à Imperial quando fui abordado por 3 ou 4 tipos fardados do mais curioso aspecto. Eram de diversas cores, formando uma escolta, cujo comandante, um cabo, era um preto. E que preto engraçado, desengonçado, pernas compridas e arqueadas, pés espalhados, era mesmo um macaco. A farda, blusa e calça estava toda pingada. O cinturão subira-lhe até quase ao peito. Enfim, era um verdadeiro Jagodes, um Judas. Que é que eles te disseram? O cabo veio direto a mim e perguntou-me com toda a empáfia: Onde é que você vai? Disse-lhe, mas a feroz autoridade parecia ter implicado comigo, tanto que me intimou. Você vai à presença do senhor capitão Lulu. Mas não fiz nada, objetei. Ele foi inabalável e não quis atender aos meus rogos. Chorei, roguei, mas nada. Num dado momento, um dos soldados disse: Seu cabo está com muitos luxos. Se fosse comigo, esse paisano ia já. E fez menção de desembainhar um enorme sabre de cavalaria que tinha à cinta. Mas que soldados eram estes? Não estás vendo logo? Eram guardas nacionais. Percebo. Foste? Fui. Que remédio? Que te fizeram? Vou contar tintim por tintim. Levaram-me à presença do oficial. Era um mulato forte, simpático, e o seria intensamente se não fosse a sua presunção e pernosticidade. Era assim o capitão Lolo, muito apurado no seu uniforme, disse-me num tom imperativo: Você é um relés desertor, é um ignóbil brasileiro que recusa servir a sua pátria. Objetei-lhe, cheio de susto: Mas, senhor capitão, se nunca fui soldado, como posso ser desertor? O capitão Lulu não respondeu diretamente à minha interrogativa, mas perguntou-me: Como é que você se chama? Disse-lhe. Indagou ainda: Onde é que você mora? Indiquei. Rua tal, em Santa Alexandrina. Isso pareceu contrariá-lo, mas nada disse. Pôs-se a escriturar num livro e, por fim, falou-me. Encontrei os seus assentamentos. Você está há muito tempo qualificado neste batalhão. 01723-436, Regimento de Cavalaria da Guarda Nacional. Apesar de reiteradas intimações, você não se tem apresentado. Está preso disciplinarmente por 8 dias. Fiquei tonto, atordoado. Mas, senhor, fiz eu, a tremer. Cabo, gritou Lulu, cumpra as ordens, já sabe. Puseram-te na cadeia? Não, revistaram-me, tiraram-me as ferramentas e o dinheiro que levava. Tudo isso, na presença do marcial Lulu. Quando este viu os cobres, gritou: Dá cá, estes cobres vão para a caixa do regimento. Após o que, levaram-me para um outro compartimento onde me fizeram despir a roupa e vestir uma calça e blusa do uniforme. Das peças que já havia, a única blusa que me chegava tinha as divisas de cabo. Não quiseram arrancá-las e fui feito cabo de esquadra. Isso não impediu, porém, que me pusessem um serviço árduo. Qual foi? Meteram-me uma enxada na mão e fizeram-me capinar a chácara durante quase 8 dias, passando fome. Como? A comida era café ralo e pão duro pela manhã e às 2 horas um ensopado de mamão verde, muito mal feito, no qual encontrar uma pastilha de carne seca era uma raridade de fazer alegria até chorar. Na sexta-feira me precedia o sábado, véspera do carnaval, descansei. Ordenaram-me que lavasse a farda e a roupa branca, o que fiz, vestindo em cima do corpo a fatiota com que fora preso.
mandaram passar a roupa lavada, a ferro, e no sábado ordenaram-me que a envergasse e fosse à presença do comandante. Apresentei-me, fiz a continência e que me haviam ensinado e esperei as ordens. O Lulu disse para o superior: "Está aí, coronel, o desertor que capturei." O comandante, recostado na cadeira, acariciou o ventre proeminente com as mãos e disse com um sotaque italiano: "Que vai ele fare?" O capitão Lulu respondeu: "Vai ser minha ordenança no patrulhamento do carnaval." O coronel ítalo-brasileiro só se limitou a dizer "Bene." À tarde, no sábado, Lulu, antes de sairmos, mandou-me chamar e aconselhou-me: "Você me parece boa pessoa, é disciplinado, procede muito bem. A submissão é base do aperfeiçoamento", disse Victor Hugo. "Se sou oficial, se cheguei à posição em que estou, devo não só ao meu esforço, como também a ser obediente aos meus superiores. Você viu, acompanhou-me, porte-se bem, que não terá de arrepender-se." O que era esse tipo além de guarda nacional? Era servente do Senado. Que magnata! Não te rias. À hora marcada, saímos, eu e Lulu, para a ronda. Deu-me 5.000 réis para as despesas, mas não os pude gastar em uma feijoada porque o aguerrido Lulu não me dava tempo. Andamos pelas ruas e à noite fomos aos clubes onde pude beber e comer à vontade. No domingo foi a mesma coisa, já tinha ganho a intimidade de Lulu a ponto de bebermos os nossos calistos juntos. Na segunda-feira deu-me licença de ir até em casa. E eu, que já estava ensoberbado de ser guarda nacional, fui de farda, facão e tudo. Quando cheguei ao largo do Rio Comprido, saltei para tomar alguma coisa. Topei logo com um conhecido que, surpreendido e cheio de espanto, me disse: "Valentim, que é isso? Você pode ser pegado." "Por quê?" "Ninguém se pode fantasiar com os trajes militares do país." Mal tinha dito isto quando fui preso imediatamente por um polícia que me levou à delegacia, onde não me quiseram ouvir e me meteram no xadrez até quarta-feira de cinzas. Está em que deu a guarda nacional e como foi o meu carnaval. Pasta 4. João Paulo Emílio Cristóvão dos Santos Coelho Barreto, João do Rio, nasceu em 1881 no Rio de Janeiro. Tentou a carreira diplomática, mas foi barrado por não condizer com o figurino do Itamaraty. Era mulato, gordo, homossexual. No jornalismo, entretanto, tornou-se célebre e publicou em periódicos quase toda a sua obra. Escreveu reportagens e ensaios que tratavam de assuntos diversos, como as tendências literárias da época, a crônica da vida mundana e o panorama dos costumes religiosos cariocas. Foi membro da Academia Brasileira de Letras. Morreu no Rio em 1921. Principais obras: As Religiões do Rio, 1904. O Momento Literário, Inquérito, 1907. A Alma Encantadora das Ruas, 1908. Dentro da Noite, 1910. A Profissão de Jacques Pedreira, 1913. O Bebê de Tarlatana Rosa, in Dentro da Noite, Rio de Janeiro. H. Garnier, 1910, da página 155 a 164. O Bebê de Tarlatana Rosa, João do Rio. Oh, uma história de máscaras! Quem não a tem na sua vida? O carnaval só é interessante porque nos dá essa sensação de angustioso imprevisto. Francamente, toda a gente tem a sua história de carnaval, deliciosa ou macabra, álgida ou cheia de luxúrias atrozes. Um carnaval sem aventuras não é carnaval. Eu mesmo, este ano, tive uma aventura. E Heitor de Alencar esticava-se preguiçosamente no divã, gozando a nossa curiosidade. Havia no gabinete o barão Belfort, anatólico de Azambuja, de quem as mulheres tinham tanta implicância, Maria de Flor, a extravagante boêmia, e todos ardiam por saber a aventura de Heitor. O silêncio tombou expectante, Heitor fumando um Gianaclis autêntico. Parecia absorto. É uma aventura alegre?
indagou Maria, conforme os temperamentos. Suja? Pavorosa, ao menos. De dia? Não, pela madrugada. Mas, homem de Deus, conta! Suplicava Anatólio. Olha que está adoecendo a Maria. Heitor puxou um largo trago à cigarrita. Não há quem não saia do carnaval disposto ao excesso, disposto aos transportes da carne e às maiores extravagâncias. O desejo quase doentio é como incutido, infiltrado pelo ambiente. Tudo respira luxúria, tudo tem de ânsia e do espasmo. E nesses 4 dias paranoicos, de pulos, de guinchos, de confianças ilimitadas, tudo é possível. Não há quem se contente com uma... Nem com um, atalhou Anatólio. Os sorrisos são ofertas, os olhos suplicam, as gargalhadas passam como arrepios de urtiga pelo ar. É possível que muita gente consiga ser indiferente. Eu sinto tudo isso, e saindo à noite para a porneia da cidade, saio como na Fenícia saíam os navegadores para a procissão da primavera. Eu, os alexandrinos, para a noite de Afrodite. Muito bonito, ciciou Maria de Flor. Está claro que este ano organizei uma partida com 4 ou 5 atrizes e 4 ou 5 companheiros. Não me sentia com coragem de ficar só como um trapo no vagalhão de volúpia e de prazer da cidade. O grupo era o meu salva-vidas. No primeiro dia, no sábado, andamos de automóvel a percorrer os bailes. Íamos indistintamente beber champanha aos clubes de jogo que anunciavam bailes e aos machiches mais ordinários. Era divertidíssimo e ao 5º clube estávamos de todo excitados. Foi quando lembrei uma visita ao baile público do Recreio. Nossa Senhora, disse a primeira estrela das visitas que ia conosco, mas é horrível! Gente ordinária, marinheiros à paisana, fúfias dos pedaços mais encostos da rua de São Jorge, com o cheiro atroz, rolos constantes. Que tem isso? Não vamos juntos? Com efeito, íamos juntos e fantasiadas as mulheres. Não havia o que temer e a gente conseguia realizar o maior desejo, acanalhar-se, enlamear-se bem. Naturalmente fomos e era uma desolação com pretas beiçudas e desdentadas esparrimando belbutinas fedorentas pelo estrado da banda militar. Todo o pessoal de azeiteiros das ruelas lôbregas e essas estranhas figuras de larvas diabólicas, de íngobulos em frascos de álcool que têm as perdidas de certas ruas, moças, mas com os traços como amassados de todas pálidas feitas de pastas de mata-borrão e de papel de arroz. Não havia nada de novo, apenas como o grupo parara diante dos dançarinos e senti que se roçava em mim, gordinho e impetecível, um bebê de tarlatana rosa. Olhei-lhes as pernas de meia curta, bonitas. Verifiquei os braços, o caídos das espáduas, a curva do seio, bem agradável. Quanto ao rosto, era um rostinho atrevido, com 2 olhos perversos e uma boca polpuda como se ofertando. Só postiço trazia o nariz. Um nariz tão bem feito, tão acertado, que foi preciso observar para verificá-lo falso. Não tive dúvida. Passei a mão e preguei-lhe um beliscão. O bebê caiu mais e disse num suspiro: "Ai, que dói!" Então vocês, a ver que eu fiquei imediatamente disposto a fugir do grupo, mas comigo iam 5 ou 6 damas elegantes capazes de se debochar, mas de não perdoar os excessos alheios, e era sem linha correr assim, abandonando-as atrás de uma frequentadora dos bailes do Recreio. Voltamos para os automóveis e fomos cear no clube mais chique e mais secante da cidade. E o bebê? O bebê ficou, mas no domingo, em plena avenida, indo eu ao lado do chofer, num burburinho colossal, senti um beliscão na perna e uma voz rouca dizer: "Para pagar o de ontem." Olhei. Era o bebê rosa sorrindo com o nariz postiço, aquele nariz tão perfeito. Ainda tive tempo de indagar: "Aonde vais hoje?" "A toda parte", respondeu, perdendo-se num grupo tumultuoso. "Estava perseguindo-te", comentou Maria de Flor. "Talvez fosse um homem", soprou desconfiado o amável Anatólio. "Não interrompam o Heitor", fez o barão, estendendo a mão. Heitor acendeu outro de Anacles, ponta de ouro, sorriu, continuou:
Não o vi mais nessa noite, segunda-feira não o vi também. Na terça desliguei-me do grupo e caí no mar alto da depravação. Só com uma roupa leve por cima de pele e todos os maus instintos fustigados. De resto, a cidade inteira estava assim. É o momento em que, por trás das máscaras, as meninas confessam paixões aos rapazes. É o instante em que as ligações mais secretas transparecem, em que a virgindade é dúbia e todos nós a achamos inútil, a honra uma caceteação, o bom senso uma fadiga. Nesse momento tudo é possível, os maiores absurdos, os maiores crimes. Nesse momento há um riso que galvaniza os sentidos e o beijo se desata naturalmente. Eu estava trepidante, com uma ânsia de acanalhar-me quase mórbida. Nada de raparigas do galarim perfumadas e por demais conhecidas, nada do contato familiar, mas o deboche anônimo, o deboche ritual de chegar, pegar, acabar, continuar, era ignóbil. Felizmente, muita gente sofre do mesmo mal no carnaval. O que eu dizes? Suspirou Maria de Flor. Mas eu estava sem sorte com a guigne. Guigne é uma palavra francesa que significa azar, má sorte. Com os caipirismos dos defuntos índios, era aproximar-se, era ver fugir a presa projetada. Depois de uma dessas caçadas pelas avenidas e pelas praças, embarafustei pelo São Pedro, meti-me nas danças, rocei-me aquela gente em geral pouco limpa, insisti aqui e ali, nada. É quando se fica mais nervoso. Exatamente. Fiquei nervoso até o fim do baile. Vi sair toda a gente e saí mais desesperado. Eram 3 horas da manhã. O movimento das ruas abrandara. Os outros bailes já tinham acabado. As praças, horas antes incendiadas pelos projetores elétricos e as cambiantes enfumadas do fogo de bengala, caíam em sombras, sombras cúmplices da madrugada urbana, e só indicando a folia, a excitação da cidade, um ou outro carro arreviado levando máscaras aos beijos, ou alguma fantasia tinglititando guizos pelas calçadas fofas de confete. Oh, a impressão enervante dessas figuras irreais na semissombra das horas mortas, roçando as calçadas, tilitando aqui e ali um som perdido de guizo, parece qualquer coisa de impalpável, de vago, de enorme, emergindo da terra aos pedaços, e os dominós embuçados, as dançarinas amarfanhadas, a coleção indecisa dos mascarados de último instante, arrastando-se extenuados. Dei para andar pelo largo de Rócio e ia caminhando para os lados da Secretaria do Interior, quando vi, parado, o bebê de Tarlatana Rosa. Era ele. Senti palpitar-me o coração, parei. Os bons amigos sempre se encontram, disse. O bebê sorriu sem dizer palavra. Estás esperando alguém? Fez um gesto com a cabeça que não. Enlacei-o. Vens comigo? Aonde? Indagou a sua voz áspera e rouca. Aonde quiseres. Peguei-lhe nas mãos. Estavam úmidas, mas eram bem tratadas. Procurei dar-lhe um beijo. Ela recuou. Os meus lábios tocaram apenas a ponta fina do seu nariz. Fiquei louco. Por pouco. Não era preciso mais no carnaval, tanto mais quanto ela dizia com a sua voz arfante e lúbrica. Aqui não. Passei-lhe o braço pela cintura e fomos andando sem dar palavra. Ela apoiava-se em mim, mas era quem dirigia o passeio. E os seus olhos molhados pareciam fruir todo o bestial desejo que os meus diziam. Nessas fases de amor não se conversa. Não trocamos uma frase. Eu sentia a arritmia desordenada do meu coração e o sangue em desespero. Que mulher! Que vibração! Tínhamos voltado ao jardim diante da entrada que fica à fronteira, à rua Leopoldina. Ela parou, hesitou. Depois arrastou-me, atravessou a praça, metendo-nos pela rua, escura e sem luz. Ao fundo, o edifício das Belas Artes era desolador e lúgubre. Apertei-me mais. Ela aconchegou-se mais. Como seus olhos brilhavam! Atravessamos a rua Luís de Camões, ficamos bem embaixo das sombras espessas do Conservatório de Música. Era enorme o silêncio e o ambiente tinha uma cor vagamente russa com a treva espancada um pouco pela luz dos combustores distantes. O meu bebê gordinho e rosa parecia um esquecimento do vício naquela austeridade da noite.
Então vamos? Indaguei. Para onde? Para tua casa. Ah, não, em casa não podes. Então por aí. Entrar, sair, despir-me, não sou disso. Que queres tu, filha? É impossível ficar aqui na rua. Daqui a minutos passa a guarda. Que tem? Não é possível que nos julguem aqui para bom fim na madrugada de cinzas. Depois, às 4, tem que tirar a máscara. Que máscara? O nariz? Ah, sim. E sem mais dizer, puxou-me. Abracei-a, beijei-lhe os braços, beijei-lhe o colo, beijei-lhe o pescoço, gulosamente a sua boca se oferecia. Em torno de nós, o mundo era qualquer coisa de opaco e de indeciso. Sorvi-lhe o lábio. Mas o meu nariz sentiu o contato do nariz postiço dela, um nariz com cheiro de resina, um nariz que fazia mal. Tira o nariz. Ela segredou. Não, não, custa tanto a colocar. Procurei não tocar no nariz, tão frio naquela carne de chama. O pedaço de papelão, porém, avultava, parecia crescer, e eu senti um mal-estar curioso, um estado de inibição esquisito. Que diabo! Não vás agora para casa com isso? Depois não te disfarça nada. Disfarça sim. Não. Procurei-lhe nos cabelos o cordão. Não tinha. Mas, abraçando-me, beijando-me, o bebê de tarlatana rosa parecia uma possessa tendo pressa. De novo seus lábios aproximaram-se da minha boca, entreguei-me. O nariz roçava o meu, um nariz que não era dela, um nariz de fantasia. Então, sem poder resistir, fui aproximando a mão, aproximando, enquanto com a esquerda a enlaçava mais, a de chofre agarrei o papelão, arranquei-o. Presa nos meus lábios, como dois olhos que a cólera e o pavor pareciam fundir, eu tinha uma cabeça estranha, uma cabeça sem nariz, com 2 buracos sangrentos atulhados de algodão, uma cabeça que era alucinadamente uma caveira com carne. Desapeguei-a, recuei num imenso vômito de mim mesmo. Todo eu tremia de horror, de nojo. O bebê de tarlatana rosa emborcara no chão com a caveira voltada para mim. Num choro que lhe arregaçava o beiço, mostrando singularmente abaixo do buraco do nariz os dentes alvos. Perdoa, perdoa, não me batas. A culpa não é minha, só no carnaval é que eu posso gozar. Então aproveito, ouviste? Aproveito, foste tu que quiseste. Sacudi-a com fúria, a pus de pé num safanão que a devia ter desarticulado. Uma vontade de cuspir, de lançar, apertava-me a glote e vinha-me o imperioso desejo de esmurrar aquele nariz, de quebrar aqueles dentes, de matar aquele atroz reverso da luxúria. Mas um apito trilou. O guarda estava na esquina e olhava-nos, reparando naquela cena de semitreva. Que fazer? Levar a caveira ao posto policial? Dizer a todo mundo que a beijara? Não resisti, afastei-me, apressei o passo e, ao chegar ao largo, inconscientemente deitei a correr como um louco para casa, os queixos batendo, ardendo em febre. Quando parei à porta da casa para tirar a chave, é que reparei que minha mão direita apertava uma pasta oleosa e sangrenta. Era o nariz do bebê de tarlatana rosa. Heitor de Alencar parou com o cigarro entre os dedos, apergado. Maria de Flor mostrava uma contração de horror na face e o doce Anatólio parecia mal. O próprio narrador tinha a camarinhar-lhe à fronte gotas de suor. Houve um silêncio agoniento. Afinal, o barão Belfort ergueu-se, tocou a campainha para que o criado trouxesse refrigerantes e resumiu. Uma aventura, meus amigos, uma bela aventura. Quem não tem do carnaval a sua aventura? Esta é pelo Pasta 5. Marques Rebelo, pseudônimo de Edi Dias da Cruz, nasceu em 1907 no Rio de Janeiro. Passou a infância entre os bairros cariocas de Vila Isabel e Trapincheiro e a cidade mineira de Barbacena. Estudou medicina, mas logo abandonou o curso para trabalhar no comércio. Foi membro da Academia Brasileira de Letras. Morreu no Rio em 1973. Principais obras: Oscarina, 1931, Marafa, 1935, A Estrela Sobe,
1938, Stella me abriu a porta, 1942, O Trapicheiro, 1959, A Mudança, 1963, A Guerra Está em Nós, 1969. Uma Senhora, em Oscarina, São Paulo, Livraria Martins Editora, 1960, da página 127 à página 133. Uma Senhora, Marques Rebelo. Dona Quinota não se importava com a aspereza do ano inteiro, com ela era ali no duro trabalho, trabalho e mais trabalho. O ordenado das empregadas, na verdade, era uma pouca vergonha que a polícia devia pôr um paradeiro. Não punha, vivia metida com a maldita na política. Falta de uma boa revolução! Ah, se ela fosse homem! Enquanto a revolução não vinha para botar a polícia nos eixos, obrigando-a a endireitar as empregadas, fazia de criada. Cozinhava, varria, cozia, encerava a casa também aos sábados, depois que disseram pelo rádio ser higiênico e muito econômico. Econômico? Então sincera mesmo. O marido, que já estava acostumado àquelas resoluções, largou no melhor pedaço o segundo volume de Os Miseráveis, meteu sobre o pijama a gabardine cheirando a gasolina na gola e foi telefonar para a loja de ferragens pedindo 2 latas de cera. Tá boa, vê lá. Chorando um abatimentozinho na escova e na palha de aço. Está ouvindo, seu Fernandes? Estava sempre para tudo, que graças a Deus era mulher forte. Saíra a mãe, que também o fora, morrendo velha de desastre. Desastre doméstico. Uma chaleira de água fervendo para o escaldapés do marido, um coronel reformado que lhe virou por cima do corpo. Nunca se queixava da vida. Não ia à cidade passear. As suas compras eram em regra feitas pelo marido. Precisava que a fita fosse muito falada para ela se abalar até o cinema do bairro, onde cochilava a bom cochilar. Contavam-se os domingos em que ia à missa, não fazia visitas nem recebia. Não reclamava o trabalho que lhe davam os filhos, 3 desamazelados que andavam na escola pública, Élcio, Élcia e Elcina, respectivamente 15, 14 e 13 anos, o que atesta bem a força do marido e dá ideia o que seria depois de 10 anos de casada, se depois da Elcina não tomasse as devidas precauções. Não se esqueçam de dar lembranças à dona Margarida. Aconselhava na hora da saída enquanto punha nas bolsas as bananas e o pão com manteiga da merenda. Dona Margarida fora sua amiga no colégio das irmãs, uma bicha no francês, cearense, um talento. Mandar lembranças para ela equivalia a dizer: olha que são meus filhos, Margarida, os filhos da tua amiga Quinota. E os exames estavam perto, com prêmios de cadernetas de Caixa Econômica dados pelo prefeito, ridicularizados pelos jornais oposicionistas, elogiados pelo governo. A Folha dizia que era um gesto de mecenas, mas, enfim, fartamente anunciados em todos os jornais para incentivo da meninada estudiosa. Ela queria ser mordida por um macaco se não arranjasse 3 cadernetas para casa. Os filhos é que não faziam fé. Bordava para fora, cuidava do jole, o bichano para sujar a casa era um desespero, e sobrava tempo ainda para ter ciúmes do marido com as vizinhas, principalmente Dona Consuelo, uma descasada. É certo, mas muito chique, confessava. Chegando o carnaval, tirava a forra. As economias acumuladas saíam do Banco Popular, juntas com os juros. Não ficava nada. Metia-se numa fantasia baiana e inundava a capota do automóvel com seus 85 quilos honestíssimos. As meninas iam de baianas também, menos saias, mais berloques. E os meninos de Pierrot, cada ano de uma cor, porque não é para outra coisa que o dono do Tintol gasta aquele dinheirão em anúncios. Tirava do cabide a casaca do casamento, 16 anos por isso. Como o tempo corre! Dava um jeito nas manchas. No automóvel ninguém repara, meu filho, dizia com um sorriso.
ora para a casaca, ora para o marido, que se traduzia lembra-te? Ele, então, com uma faixa vermelha na cintura, brincos em forma de argola pendentes das orelhas demasiadas, enfiava na cabeça um turbante de seda branca com pérolas em profusão e ia em pé no carro de Rajá Diplomata. No terceiro dia, graças a Deus, não choveu em nenhum dos três, perguntava para o marido: quanto temos ainda? Ele remexia a carteira. Bolso de casaca é o tipo de coisa encrencada. Fura bolos, trabalhava passando na língua e cantava a quantia. 280. E os 800 do automóvel? Já estão fora. Ah, bem! Para fazer contas no ar era um assombro. Pode gastar mais 150. O resto ficava para gastar depois do carnaval, mas entrava na verba dele. Com o fígado do marido, porque depois da pândega... A experiência de Dona Quinota que falava. Seu Juca tinha rebordosos vômitos biliosos, uma dor do lado danada, de tanta canseira, tanta serpentina e tanta cerveja gelada. Não faz mal. Não fazia, não. A vida era aquilo mesmo. 3 dias, falava, mas pensava por ano. Podia dizer, mas não dizia. Deixava ficar lá dentro. O lá dentro da Dona Quinota era uma coisa complicada, complicadíssima, que ninguém compreendia. Só ela mesma e o marido às vezes. Desciam do automóvel à porta de casa quando o vizinho veio vindo com o rancho da filharada. Brincaram muito? Fez seu Adalberto, com um jeito de despeitado. Assim, assim. Dona Quinota dizia que ele assim de propósito, que lhe importava aos outros saberem se ela tinha gozado ou não. Quem gozava era ela, mas gostava de ficar deliciando-se por dentro com a inveja dos vizinhos. Assim, assim, Seu Adalberto exultava. É isso mesmo, faz-se despesas enormes. E Dona Quinota sorria. E não se diverte nada. Dona Quinota olhava para o céu. É sempre assim. Pois olhe, nós fomos a pé mesmo. Estivemos ali na avenida, na esquina do Derby, apreciando o baile do clube naval. Muita fantasia rica, muita. Vimos perfeitamente as sociedades. Tomamos refrescos, brincamos à grande, não foi? As mocinhas fizeram que sim, humilhadas, mas os guris foram sinceros. Aquele carro de girassol que rodava, hein, pai? Seu Adalberto corrigiu logo. Girassol não, Arthur. Crisântemo. Depois que corrigiu, ficou azul sem saber ao certo se era crisântemo ou crisantemo. Quer ver que eu disse besteira? Seu Juca não havia meio de encontrar o raio da chave. Esses bolsos de casaca. O ano que vem, Dona Quinota falou firme, nós iremos também a pé. O marido até se virou, ficou olhando espantado. Que diabo é isso? Ia perguntando. Por um triz que não perguntou, mas ficou assim. Compreendeu? Parece... Essa Quinota... Foi quando o seu Adalberto, evidentemente mortificado, se refez e sentenciou como experiente na matéria, apesar de nunca ter entrado num automóvel pelo carnaval. É melhor mesmo. A tribo sumiu pela porta do 37. A maçaneta fechou por dentro. Torreco, torreco. Agora foi a chave. 2 voltas. O pigarro do seu Adalberto, ainda com o aceno do crisântemo a fuzilhar-lhe a cabeça, veio até cá, fora, misturar-se com um resto de choro, pandeiro e chocalhos, de bonde que passava mais longe, passos apressados no fundo da rua. O burro do inglês estava na janela do apartamento fumando para a lua. Dona Quinota ficou olhando um pouco, depois cerrou a porta bem e fixou o marido que dava por falta de um brinco. Que cretinos! Seu Juca parou no meio do corredor, cara de ressaca, pernas abertas, o turbante nas mãos, e esperou mais. Mas Dona Quinota era hermética, o resto ficou lá dentro, onde ninguém ia buscar, porque o marido, o único interessado na ocasião, mais morto do que vivo, preferiu tirar o colarinho e a casaca. Dona Quinota tirou-se na cama, escangalhada e feliz, só acordando na quarta-feira de cinzas ao meio-dia. Quando o resto da família se levantou, o almoço, feito por ela, já estava na mesa.
E Dona Quinota se desesperava porque tinha lido o Jornal do Brasil que foram os fenianos que pegaram o primeiro prêmio, quando todo mundo viu perfeitamente que só o carro-chefe. Pasta 6. Clarice Lispector nasceu em Chechelnik, na Ucrânia, em 1920. Batizada de Aya, vida, recebeu o nome Clarice em 1922, quando a família chegou ao Brasil. Perdeu a mãe aos 12 anos no Recife, cenário de sua infância. Publicou seu primeiro conto em 1940 no Rio de Janeiro, onde residia desde os 15 anos. Após a publicação de sua primeira obra, Perto do Coração Selvagem, tornou-se cronista do Correio da Manhã e do Jornal do Brasil, além de publicar inúmeros romances e contos. Morreu em dezembro de 1977, 2 meses depois da publicação de A Hora da Estrela. Principais obras: Perto do Coração Selvagem, 1943. Laços de Família, 1960. A Maçã no Escuro, 1962. A Paixão, segundo G.H., 1964. O Mistério do Coelho Pensante, 1967. Felicidade Clandestina, 1971. A Hora da Estrela, 1977. Restos do Carnaval, em Felicidade Clandestina, Rio de Janeiro, José Olímpio, 1975, da página 21 à página 24. Restos do Carnaval, Clarice Lispector. Não deste último carnaval, mas não sei por que este me transportou para minha infância e para as quartas-feiras de cinzas, nas ruas mortas onde esvoaçavam despojos de serpentina e confete. Uma ou outra beata com um véu cobrindo a cabeça e a igreja, atravessando a rua, tão extremamente vazia que se segue o carnaval, até que viesse o outro ano. E quando a festa ia se aproximando, como explicar a agitação íntima que me tomava? Como se, enfim, o mundo se abrisse de botão que era um grande rosa escarlate. Como se as ruas e praças do Recife, enfim, explicassem para que tinham sido feitas. Como se vozes humanas, enfim, cantassem a capacidade de prazer que era secreta em mim. Carnaval era eu. Meu. No entanto, na realidade, eu dele pouco participava. Nunca tinha ido a um baile infantil, nunca me haviam fantasiado. Em compensação, deixavam-me ficar até umas 11 horas da noite à porta do pé da escada do sobrado onde morávamos, olhando ávida os outros se divertirem. 2 coisas preciosas eu ganhava, então, e economizava-as com a avareza para durarem os 3 dias. Um lança-perfume e um saco de confete. Está se tornando difícil escrever, porque sinto como ficarei de coração escuro ao constatar que, mesmo me agregando tão pouco à alegria, eu era de tal modo sedenta que um quase nada já me tornava uma menina feliz. E as máscaras? Eu tinha medo, mas era um medo vital e necessário porque vinha de encontro à minha mais profunda suspeita de que o rosto humano também fosse uma espécie de máscara. À porta do meu pé de escada, se um mascarado falava comigo, eu de súbito entrava no contato indispensável com o meu mundo interior, que não era feito só de duendes e príncipes encantados, mas de pessoas com o seu mistério. Até meu susto com os mascarados, pois era essencial para mim. Não me fantasiavam. No meio das preocupações com a minha mãe doente, ninguém em casa tinha cabeça para carnaval de criança. Mas eu pedi a uma das minhas irmãs para enrolar aqueles meus cabelos lisos que me causavam tanto desgosto e tinha então a vaidade de possuir cabelos frisados pelo menos durante 3 dias por ano. Nesses 3 dias ainda minha irmã acedia ao meu sonho intenso de ser uma moça. Eu mal podia esperar pela saída de uma infância vulnerável e pintava minha boca de batom bem forte, passando também rouge nas minhas faces. Então eu me sentia bonita e feminina. Eu escapava da meninice.
Mas houve um carnaval diferente dos outros, tão milagroso que eu não conseguia acreditar que tanto me fosse dado, eu que já aprendera a pedir pouco. É que a mãe de uma amiga minha resolvera fantasiar a filha e o nome da fantasia era um figurino rosa. Para isso, comprara folhas e folhas de papel crepom cor-de-rosa com as quais, suponho, pretendia imitar as pétalas de uma flor. Boquiaberta, eu assistia pouco a pouco a fantasia tomando forma e se criando, embora de pétalas o papel crepom nem de longe lembrasse. Eu pensava seriamente que era uma das fantasias mais belas que jamais vira. Foi quando aconteceu, por simples acaso, o inesperado. Sobrou papel crepom, e muito, e a mãe da minha amiga, talvez atendendo ao meu apelo mudo, ao meu mudo desespero de inveja, ou talvez por pura bondade, já que sobrara papel, resolveu fazer para mim também uma fantasia de rosa com o que restara do material. Naquele carnaval, pois, pela primeira vez na vida eu teria o que sempre quisera. Ia ser outra que não eu mesma. Até os preparativos já me deixavam tonta de felicidade. Nunca me sentira tão ocupada. Minuciosamente minha amiga e eu calculávamos tudo. Embaixo da fantasia usaríamos combinação, pois se chovesse a fantasia se derretesse, pelo menos estaríamos de algum modo vestidas. A ideia de uma chuva que de repente nos deixasse, nos nossos pudores femininos de 8 anos de combinação na rua, íamos previamente de vergonha. Mas, Deus nos ajudaria. Não choveria. Quanto ao fato de minha fantasia só existir por causa das sobras de outra, engoli com alguma dor meu orgulho que eu sempre fora feroz, e aceitei humilde o que o destino me dava de esmola. Mas, por que exatamente aquele carnaval, o único de fantasia, teve que ser tão melancólico? De manhã cedo, no domingo, eu já estava de cabelos enrolados para que até de tarde o frisado pegasse bem. Mas os minutos não passavam de tanta ansiedade. Enfim, chegaram 3 horas da tarde, com o cuidado para não rasgar o papel e me vesti de rosa. Muitas coisas que me aconteceram tão piores que estas, eu já perdoei. No entanto, essa não posso sequer entender agora. O jogo de dados de um destino é irracional? É impiedoso. Quando eu estava vestida de papel crepom todo armado, ainda com os cabelos enrolados e ainda sem batom e ruge, minha mãe de súbito piorou muito de saúde. Um alvoroço repentino se criou em casa e mandaram-me comprar depressa um remédio na farmácia. Fui correndo vestida de rosa, mas o rosto ainda nu, não tinha máscara de moça que cobriria minha tão exposta vida infantil. Fui correndo, perplexa, atônita, entre serpentinas e confetes, gritos de carnaval. A alegria dos outros me espantava. Quando horas depois a atmosfera em casa acalmou-se, minha irmã me penteou e pintou-me, mas alguma coisa tinha morrido em mim. E quando nas histórias que eu havia lido sobre fadas que encantavam e desencantavam pessoas, eu fora desencantada. Não era mais uma rosa, era de novo uma simples menina. Desci até a rua e ali de pé eu não era uma flor, era um palhaço pensativo de lábios encarnados. Na minha fome de sentir êxtase, às vezes começava a ficar alegre, mas com remorso lembrava-me do estado grave de minha mãe e de novo eu morria. Só horas depois é que veio a salvação. E se depressa agarrei-me a ela, é porque tanto precisava me salvar. Um menino de uns 12 anos, o que para mim significava um rapaz, esse menino muito bonito parou diante de mim e, numa mistura de carinho, grossura, brincadeira e sensualidade, cobriu meus cabelos já lisos de confete. Por um instante, ficamos nos defrontando, sorrindo sem falar. E eu então, mulherzinha de 8 anos, considerei pelo resto da noite que, enfim, alguém me havia reconhecido. Eu era assim. Pasta 7. Salmo Dança é graduado e mestre em design e desde 1992 é autor e ilustrador de livros infanto-juvenis. Suas ilustrações integram exposições como Utopia, no 27º Congresso IBBY na Colômbia
e Traçando Histórias, na Feira do Livro de Porto Alegre e Bienal Internacional de Ilustrações da Bratislava, BIB. Em 2008, teve 2 exposições individuais na Alemanha: Salmo Dança, As Bruxas de Grimm, Die Brüder Grimm, em Brasília, no Museu Irmãos Grimm, em Kassel, e Marina e Mariana, na Biblioteca de Munique, onde recebeu também uma bolsa para desenvolver pesquisa sobre livros de imagens por 3 meses. Seu trabalho foi considerado altamente recomendável pela FNLIJ, tendo recebido ainda os prêmios Adolf Eisen e White Heavens da Internationale Jugendbibliothek, München. É ilustrador da revista eletrônica Educação Pública, www.educacalpublica.rj.gov.br, da Fundação CCIR, desde 2001. Fim do livro. Histórias de Carnaval. Este livro foi gravado e masterizado nos estúdios da Fundação Dorina Noil para cegos, sem fins lucrativos, para uso exclusivo de deficientes visuais, sendo proibida a venda, reprodução e comercialização. Organizador: Adilson Miguel. Número de páginas: 88. Editora: Novo Continente. Cidade: São Paulo, 2009. Lido por Andressa Baudet, em julho de 2016. Editado por Carolina Rosa.